pecado é aquilo que nós fazemos somente? Ou o pecado é uma consciência? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero pedir, antes de nós entrarmos no conteúdo, que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo aí, inscreva-se no canal, é importante para que esse canal também seja divulgado. Mas no vídeo de hoje, eu quero falar sobre as consequências do pecado. O que é o pecado? Será que o pecado somente é aquilo que nós cometemos, aquilo que nós fazemos? Ou Jesus nos mostrou que o pecado também é uma consciência? O que Jesus, o menino, quando o menino nasceu, como disse Isaías no capítulo 9, o que Jesus veio fazer por nós? Nos tirar da humanidade e nos colocar dentro de uma igreja evangélica? Dentro de um sistema religioso? Ou ele veio nos dar uma oportunidade de sermos novas criaturas? Isso chama-se transformação de mentalidade, ou metanoia, como você quiser. Quando nós falamos em pecado, nós temos que ter a consciência que nós somos a descendência de Adão. E o grande pecado de Adão não foi o ato pecaminoso, mas foi a decisão que ele teve na sua mente, a sua consciência, de decidir andar sem Deus. O grande pecado da humanidade é nós decidirmos andar sem Deus. Quando Adão decidiu andar sem Deus, ele pôde fazer as suas próprias escolhas. E com isso veio as consequências. O que eu e você temos que entender é que o pecado é uma consciência, que ele é transmitido para os nossos atos. Quando eu transformo atos antes da minha consciência, eu chamo isso de religião. São atos convertidos à religião. Mas quando a transformação acontece dentro da consciência, dentro do coração, como a Bíblia diz, nós chamamos de novo nascimento. Automaticamente vai refletir os seus atos exteriores. Quando eu inverto essa ordem, automaticamente eu vou ter mais gente religiosa, frequentadores de igrejas, do que gente sendo transformadas pela mensagem do Evangelho. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma geração onde o grande pecado dessa geração é o egoísmo, o egocentrismo. É tudo sobre eles, é tudo sobre as pessoas. Deus já não é mais o Deus soberano, salvador. Deus é o escravo, ele é o servo, ele faz aquilo que eu quero mediante os meus atos religiosos. Nós invertemos os papéis, tanto da salvação quanto a palavra bênção. E, consequentemente, nós, por não entender, a maioria dos evangélicos, por não entender que o pecado é uma consciência transmitida em atos, eles vão para igrejas extremamente legalistas que pregam moralidade comportamental e não pregam o evangelho. E com isso vai causando-lhes sobre vocês medo, culpa, e vocês ficam cada vez mais aprisionados dentro de um sistema religioso e acabam não conhecendo o evangelho. Acabam não conhecendo Cristo Jesus em sua integridade, porque muitos de vocês são culpados porque tem um livro escrito que é a doutrina do Novo Testamento e vocês não leem, não estudam, não gastam tempo. E com isso a consequência é esse monte de falsa doutrina que você aceita como verdade absoluta. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, no verso 16 em diante, ele vai dizer que existe uma constante luta entre o espírito e a carne. Isso está dentro de todo ser humano, exatamente porque nós estamos num estado pecaminoso, mas a nossa consciência foi transformada pelo Evangelho. Ou seja, então existe o estado pecaminoso da nossa carne, mas a nossa consciência já não habita nesse estado. Por isso essa constante luta. E ele disse, vivam no Espírito. Como é viver no Espírito? Como eu e você conseguimos viver no Espírito? Através de uma consciência decidindo voltar ao estado inicial, aonde Adão abandonou. Não que ainda fisicamente, mas num estado de consciência. Agora a nossa consciência vai fazer com que nós novamente nos sujeitemos a Deus. E não fazer com que Deus seja sujeito a nós. Agora nós voltamos e decidimos, eu não vivo mais eu, como Paulo disse, mas Cristo vive em mim. Agora a vida de Deus está em mim e eu me sujeito novamente a Deus. Com isso, eu consigo transformar a minha consciência pecaminosa e isso vai refletir nos meus atos. E isso é o novo nascimento. E quando você entende isso, você começa a cumprir a lei de Cristo que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6. A lei de Cristo é cuidar um dos outros, carregar o fardo uns dos outros. É já não olhar mais para a minha vida como sendo a primordial em tudo. Eu olho para a minha vida agora e eu vejo que a minha vida é um instrumento de Deus a ser usado. E eu permito a minha consciência
a ser assim, porque Cristo me salvou de uma vida vã, Cristo me tirou de uma forma de pensar que era errônea ao Evangelho e me colocou a mente do próprio Filho de Deus em mim. E a partir de agora, os meus atos refletem aquilo que eu sou. Eu não faço mais, agora eu sou o que eu faço. Vai refletir, tudo o que eu sou vai refletir nos meus atos. Principalmente quando é o acolhimento ao próximo. Jesus disse que nós teríamos 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, e com isso nós estamos cumprindo todas as leis e os profetas. Olha que profundidade é entender o Evangelho. O Evangelho é mais simples que nós imaginamos. E isso não é ter empatia pelo próximo. Essa palavra está sendo muito usada nos nossos dias. Empatia não tem nada a ver com misericórdia ou com compaixão. Empatia é sentir o que o próximo está sentindo. Agora, compaixão é você se compadecer, você carregar o fardo uns dos outros, você morrer pelo seu próximo, você poder dar o seu tempo, dar o seu recurso, dar a sua palavra ao próximo. Isso é amar o próximo. É amar como se fosse a mim mesmo, não simplesmente ter a empatia de sentir o que o próximo está sentindo. Jesus não pediu para que eu e você tivéssemos empatia pelo próximo. Ele disse que nós exercêssemos compaixão e misericórdia. Então, o problema do mundo que nós vivemos hoje é a ausência de Deus. O pecado é a ausência de Deus. Quando perguntar para você o que é o pecado é a ausência de Deus, é tudo que eu faço fora da vontade de Deus. O mundo vive ansioso, correndo um caos. Por quê? Porque eles estão na ausência de Deus. Porque decidiram andar sem Deus. É uma decisão. Agora você, que foi chamado segundo a pregação do Evangelho, você deve manifestar as obras do seu mestre. Que obras são essas? É sujeitar a sua vida a Deus. No meio evangélico existe uma palavrinha propósito e todo mundo corre atrás do propósito. Esse propósito nada mais é do que você e eu viver a vida cotidiana do Evangelho no dia a dia. Acolhendo o nosso próximo, tendo a nossa vida devocional, a nossa vida de oração, sem tentar barganhar com Deus, muito pelo contrário, sujeitando a nossa vida a Deus. E entendendo que o pecado é a ausência de Deus, o mal é a ausência de Deus. Então não adianta vir com uma cartilha e mudar comportamento, moralidade, sem que haja o novo nascimento. A Bíblia vai tratar isso como obras mortas. Nós entendemos que depois de Adão, o ser humano, todo ser humano na face da terra está em desordem consigo mesmo, desordem com o Criador, porque decidiu andar sem Deus. Isso é pecado. Se você puder, curta e compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal aqui e até o próximo vídeo. Valeu, galera!